orgasmo. Todos os dias eu tenho duas escolhas: tirar o plano do papel ou deixar só escrito em folha. Fala galera, vamos dar continuidade aqui. Infelizmente caiu, mas a gente é assim, cai e se levanta, cai e se levanta. É assim aqui no Instagram, é assim na vida, né? Não sei o que houve, foi situações alheias à nossa vontade, né? No caso aqui, então vamos continuar, bora pra cima novamente. Tá tudo ok aí, tá dando pra ouvir, a imagem tá ok, então vamos dar continuidade, beleza? A gente parou aqui nessa questão número 1, tava resolvendo, infelizmente caiu, mas a gente vai dar seguimento, beleza? Questão número 1, letra A, a gente já respondeu, diz que não é a letra A, é a definição perfeita daquilo que define-se como violência contra a mulher. A B, também eu falei que está plenamente correta, ok? A C também, a questão que não corresponde aos dispositivos da Lei Maria da Penha é a letra D, onde diz aí, ó, recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao delegado de polícia, no prazo de 48 horas, determinar a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor. Olha só, senhores, uma situação aqui. Quando houver algum tipo de situação de violência doméstica familiar, no caso o agressor, né, vamos supor aqui o companheiro da vítima, essa pessoa ela detém posse ou porte de arma de fogo, vamos supor aqui um policial. Nessa situação aqui, o que é que vai ser feito? Olha, de imediato, né, numa situação qualquer a priori, em regra, o delegado, qual é a posição do delegado de polícia e qual é a posição do juiz? É isso que você precisa saber para fim de prova. O delegado, ele não vai aprender de imediato a arma de fogo, porque isso é atribuição do juiz. O que é que o delegado vai fazer de imediato? Ele verifica se o agressor tem posse ou porte de arma de fogo, vamos supor aqui um policial. No caso de sim, ele comunica ao juiz e notifica a instituição, vamos supor aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, o órgão ao qual ele pertence, ou até mesmo, se for um sujeito que tem um poste para defesa pessoal, comunica a Polícia Federal. Ele faz isso, notifica a instituição e comunica ao juiz. Quem é que vai determinar a apreensão da arma de fogo, senhores? Quem é? É o juiz. O juiz é que determina. Tá travando aí. Dá o toque aí, Gabriel. Travou aí também. Agora voltou, tá normal ou não? Voltou, tá normal ou não? Voltou, tá normal ou não? Voltou, pessoal. Como é que tá aí pra gente dar continuidade a isso aqui? Voltou ou não? Tá ok? Agora tá normal? Valeu, Larissa. Bora lá, bora pra cima agora, Rayane. Então, pessoal, entendeu aí essa situação, né? Na hipótese do agressor ter arma de fogo, qual é a posição do delegado, qual é a posição do juiz? O delegado notifica a instituição, comunica o juiz. E o que é que o juiz faz? E o juiz que determina. O juiz é quem determina a apreensão da arma de fogo, beleza? Quem determina é o juiz. E no caso, o erro da letra D aí que diz que caberá ao delegado de polícia. Não é o delegado de polícia. O que é que o delegado de polícia diz? Faz, ele junta nos autos a informação que o agressor ele tem posse de arma de fogo e ele também notifica a instituição. Chega lá no juiz e o juiz vai verificar a situação e determina ou não a apreensão da arma de fogo, beleza? Portanto, questão número 1, letra D. Questão número 1, letra D. Cabe ao delegado apenas juntar nos autos a informação que o sujeito tem arma de fogo e também notificar a instituição. Não cabe ao delegado de imediato nessa situação a apreensão da arma de fogo, pois é competência do juiz. Beleza? Questão número 1, letra D, artigo 18. Lá você vai encontrar tudo aquilo que cabe ao juiz, todas as medidas que cabem ao juiz, dentre elas a questão da apreensão da arma de fogo, prevista lá no artigo 18, inciso 4. 18, inciso 4. Questão número 2. As medidas protetivas são ordens judiciais que proíbem algumas condutas por parte da pessoa que cometeu violência ou que protegem a mulher, com o objetivo de interromper, diminuir ou evitar que se agrave a situação. Conforme a Lei 11.340 de 2006, não são medidas expressamente previstas, ou seja, todas aí as hipóteses estão expressamente previstas na Lei Maria da Penha, menos uma. Pessoal, está previsto o afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida. Está previsto esse afastamento do lar?
Claro, é uma medida protetiva de urgência que pode ser aplicada assim. B. Cassação da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Pessoal, e aí? O sujeito, né, que cometeu algum tipo de violência doméstica familiar, no caso um companheiro, o agressor, ele tem o porte cassado, tem a cassação da posse ou restrição do porte de arma de fogo. E aí? Quem arrisca aí? Letra B, certo ou errado? Letra B, certo ou errado? Cassação da posse ou porte. E aí, Romulo? E aí, Gabriel? E aí, Keres, Cavalcante, Keils, Larissa, todo mundo aí que tá nos acompanhando aí. E aí, essa questão aqui, o sujeito, né, ele tem a cassação da posse ou restrição de porte de armas. Será que ele tem um porte de arma cassado? Isso, muito bom, Rayane, muito bom, Keles. Senhores, tecnicamente, Gabrielzão, Cavalcante, nessa situação aqui, tá certo, de medida protetiva de urgência, quando se tem arma de fogo, tecnicamente o que vai ocorrer é a suspensão. Tecnicamente, suspensão é diferente de cassação, tá certo? Esses termos você vai encontrar em decretos que regulam o Estatuto do Desarmamento, bem como até mesmo no próprio Estatuto do Desarmamento, e é o termo que é utilizado pela Lei Maria da Penha, suspensão. A suspensão ela pode ser suspensa por determinado período, já a cassação é a perda imediata daquele direito que a pessoa tem, no caso, de possuir ou portar arma de fogo, beleza? Portanto, senhores, letra B é que está incorreta. Letra B que está incorreta por conta aí da cassação. Não é cassação, é suspensão. Lembre-se, suspensão é diferente de cassação, tecnicamente falando, beleza? C. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos do Estatuto do Desarmamento. Correto também, é uma das previsões. Bora. C. D. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor, também totalmente correto, né? Muitas vezes o sujeito não pode se aproximar da faculdade ao qual a vítima de violência frequenta, da faculdade, da universidade, de qualquer local que ela frequenta, por exemplo, ou da própria casa, né, no caso do domicílio. Geralmente, nesses casos, o juiz estabelece um perímetro de distância que o sujeito não pode se aproximar da vítima. Portanto, agora bora lá para a questão número 3. Conforme as recentes alterações da Lei Maria da Penha, assinalar a alternativa correta. Bora lá, pessoal, bora testar. Senhores, vocês que já leram aí, letra A está correta? Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, em regra pelo juiz. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo ou errado? Qual é a resposta aí correta aí? Bora lá, bora testar seus conhecimentos. Erra aqui para você acertar na prova. É letra A, B, C ou D. Tudo isso aqui está se falando em relação ao afastamento imediato do agressor do lar ou domicílio, o local de convivência com a ofendida. E aqui ele fala assim, quem faz isso é o juiz, é o policial, ou é o delegado. Nessas situações, em regra, quem é que faz? E aí, tá tudo ok? Qual é? Letra E? Letra E? Cavalcante. No meu aqui só vai até a letra D. E aí, pessoal? É letra A, B, C ou D. O meu aqui só tem até a letra D. Não sei se o material de vocês aí foi até... Nem tem mas é. Porra, Cavalcante tá viajando, meu irmão. Vai, bora lá, pessoal. A, B, C, D. A, B, C ou D. E aí? Qual é? Pessoal, é o seguinte. Existe a possibilidade do afastamento imediato do agressor. Certo? E esse afastamento imediato do agressor, ele pode ser feito pelo juiz, em regra é pelo juiz. O primeiro, né, das disposições lá do artigo 2 é o juiz. Só que quando não houver juiz naquela comarca, tem interiores, por exemplo, né, regiões interioranas, municípios de interior, que não tem nem polícia, imagine o judiciário, né? Mas nessa hipótese, quando não tiver juiz, quando não tiver comarca, no caso,
Quem vai fazer o afastamento imediato do agressor, na hipótese do risco atual iminente de violência, será o delegado. Se não tem juiz e não tem delegado no momento da denúncia, quem que vai fazer? Vai deixar a vítima morrer? Não. Quem vai fazer o afastamento imediato, ou seja, pode tirar o sujeito do lar, né, expulsar o sujeito do lar, né, o agressor do lar, para qual está ali com a vítima, é o próprio policial. Tá certo? É o próprio policial. Então, na hipótese de afastamento, nós temos o juiz, primeiro, o delegado, segundo, e se não tem juiz e não tem delegado, pode ser o próprio policial. Olha só, o juiz, em regra, o delegado, quando não tiver juiz, e o policial, quando não tiver delegado e não tiver juiz. Beleza? Lembrando, nas hipóteses de afastamento pelo delegado e na hipótese de afastamento pelo próprio policial, o juiz deve ser comunicado num prazo de 24 horas, certo? Imediatamente, num prazo de 24 horas, o juiz deve ser comunicado. Só que aí é o seguinte, senhores, repara a questão. Ele diz aí, ó, conforme as recentes alterações da Lei Maria da Penha. Tem um pequeno detalhe aqui que eu não sei se alguém percebeu, mas me diga aí, é letra A, B, C ou D? Conforme as recentes alterações. Não pesque não, beleza? Sem pescar. Vamos lá, se alguém sabe aí. Pessoal, e aí? C está mais completa? A C está mais completa? Rayane, a C diz aí, ó, verificada a existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física, psicológica, patrimonial, tá certo? A violência patrimonial não está prevista como hipótese de afastamento imediato do agressor. Beleza, Rayane? Na hipótese de afastamento imediato, dentre as violências citadas na legislação, não está a patrimonial. Esse é o erro da C. Bora pro restante. E aí, pessoal, o restante. Agora é A, B ou D. A, B ou D, bora lá. Letra A diz aí o Kesley. Kesley, letra A, né? Vamos verificar. Verificar a existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus descendentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, em regra pelo juiz. O Kellison, o Kesley, cara, essa era como, olha só a redação da questão número 3. Conforme as recentes alterações na Lei Maria da Penha. Cara, sabia que em junho de 2021 a redação desse artigo, que é o artigo 12C, foi alterada? E aí, essa letra A estava correta até junho de 2021. Até junho de 2021. Mas atualmente não. A Larissa diz aí letra D. Larissa, letra D. O finalzinho colocou aí em regra pelo policial. Em regra é pelo juiz. Se não tem juiz, é o delegado. Se não tem delegado e não tem juiz, é aí que atua o policial. Beleza? É aí que atua o policial. Senhores, a questão correta aí, no caso, é a letra B. Onde diz aí, ó. Verificada a existência do risco atual iminente à vida, à integridade física ou psicológica. Senhores, recentemente a violência psicológica, inclusive, passou a ser um tipo penal, previsto lá ao lado do stalking, que está previsto lá no artigo 147b do Código Penal. Foi instituído esse crime específico, que é o crime de violência psicológica. E esse crime de violência psicológica, né, essa legislação que é de 2021, é a Lei 14.188 de 2021, olha só, até junho. Em junho, a hipótese de afastamento imediato era apenas em relação a risco atual ou iminente, iminente à vida ou à integridade física. Atualmente, passa a ser o risco atual iminente à vida, à integridade física ou psicológica, certo? Ou psicológica. Então, a recente alteração na Lei Maria da Penha incluiu a violência psicológica como hipótese de afastamento imediato do agressor. Muita atenção em relação a isso, pessoal. Alteração recente de Lei 14.188 de 2021. Lei 14.188 de 2021, em junho de 2021, foi colocada aí a violência psicológica, né, na redação do artigo 12C. A questão dele está errada por falar que em regra é o policial, em regra é o juiz. Se não tem juiz, aí pode ser o delegado. Se não tem juiz e não tem delegado, aí o afastamento imediato do agressor
pode ser pelo policial. Beleza, pessoal, senhores? Então, questão número 3, letra B, B de boi, tá certo? B de boi ou Black Label, tá aí, viu? Terceira questão, letra B. Terceira questão, letra B. Recente alteração aí, inclusão na Lei Maria da Penha, mais precisamente lá no artigo 12C. Olha só, estudem as competências do delegado, estudem as competências do juiz, ok? Competência do delegado, competência do juiz, a questão de atendimento policial na Lei Maria da Penha. Isso cai bastante em concurso público. E também, principalmente, essa redação do artigo 12C, que é a hipótese de afastamento imediato do agressor do lar ou espaço de convivência para com a vítima, tá certo? Com a ofendida. Questão número 3, letra B, bora para 4. Diz aí, Noeli compareceu à delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência contra seu companheiro Erson pelo crime de ameaça. Senhores, só lembrando, o crime de ameaça, qual é o tipo de ação penal na Lei Maria da Penha? É ação pública incondicionada ou é ação privada? No caso de crime de ameaça, precisa de representação? Precisa de representação, beleza? Após chegar em casa, Noeli houve pedido de desculpa de seu companheiro e apelos para que desista da representação. Isso aqui é bastante comum na vida real, beleza? Considerando o disposto na legislação aplicável, quanto à possibilidade de retratação da representação apresentada no Noeli. O caso aqui, Noeli, ela quer se representar, se retratar, porque ela fez as pazes com o seu companheiro. Letra A. Não poderá desistir da representação por tratar-se de ação pública. Não, existe a possibilidade de retratação sim. B. Poderá se retratar perante a autoridade policial até o oferecimento da denúncia. Senhores, pode se retratar, mas não é perante a autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia. Letra C. Poderá se retratar perante o juiz em audiência especial até o recebimento da denúncia. Muita atenção a essa redação do artigo 16. Vai lá na sua lei, vai lá no seu caderno e circula o artigo 16, que é a hipótese da retratação da queixa nos crimes da Lei Maria da Penha. Existe a possibilidade? Sim. Qual é a possibilidade? Nessa possibilidade é até quando? Até o recebimento da denúncia. E lembre-se, está sendo bastante cobrado. Para ver essa retratação, o juiz vai designar uma audiência especial que é justamente para ouvir a ofendida. Vai saber, por exemplo, vai verificar se ela não possivelmente está sendo coagida por conta lá do agressor a retirar a representação, a retirar a queixa. Existe a possibilidade dela se retratar, porém é até o recebimento da denúncia. E lembre-se também, existe a hipótese da retratação, mas é só nas ações privadas. Se for um crime na Lei Maria da Penha, juntamente com o Código Penal, de ação penal pública incondicionada, aí não vai haver hipótese da retratação. A retratação vai ser possível nos crimes aqui relacionados à ação penal privada, beleza? Portanto, senhores, questão número 3, letra C. Poderá se retratar perante o juiz, lembre-se, somente na frente lá do juiz. Lembre-se, tem que haver uma audiência especial, qual será designada pelo juiz, e até o recebimento da denúncia. Não é após o recebimento da denúncia, é até o recebimento da denúncia. Ok? Portanto, questão número 4, letra C. Questão de número 5, diz aí, considere hipoteticamente uma vítima de violência doméstica familiar, cujo companheiro com quem divide a residência seja o agressor. Diante das agressões sofridas e das ameaças proferidas pelo próprio companheiro, a vítima saiu da sua residência e foi procurar a ajuda policial. Com base no caso apresentado e nas disposições da Lei Maria da Penha, em relação às providências que a autoridade policial deverá tomar, assinar a alternativa correta. Muita atenção em relação às providências que a autoridade policial pode tomar, no caso o atendimento policial também, beleza? Que estão previstos lá no artigo 11 da Lei Maria da Penha. Letra A. O que é que a autoridade policial deve fazer? Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes, para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Pessoal,
existe essa possibilidade de oferecer transporte para a ofendida? Sim, senhores, existe. Muitas vezes a mulher que se encontra numa situação de violência doméstica familiar, ela é totalmente dependente economicamente, financeiramente no marido. Muitas vezes ela não tem condição nem de fazer o deslocamento, principalmente numa situação dessa, a qual ela está traumatizada muitas vezes, né, por conta das agressões sofridas, do trauma sofridos decorrentes da violência doméstica, beleza? Então, existe a possibilidade sim, e essa é a previsão lá do artigo 11, inciso 3 da Lei Maria da Penha. Muita atenção, fornecimento de transporte pode ocorrer sim pela autoridade policial, beleza? Vamos ver a B. Após o registro da ocorrência, a ofendida não será ouvida na polícia, sendo encaminhada imediatamente para ser ouvida unicamente em juízo. Que é isso, meu amigo? A autoridade policial de imediato deve ouvir a ofendida, tá certo? E com todo o cuidado, com uma série de critérios e requisitos, inclusive para não revitimizar a situação de violência. B. Após o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial remeter no prazo de 72 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Ou seja, senhores, é o seguinte, o erro aqui está no prazo de 72 horas, não é esse prazo. Quando a autoridade policial toma conhecimento de uma situação que envolve violência doméstica familiar, o que é que ela vai fazer? Vai fazer as inquirições, vai fazer as investigações de prazo, mas tem um prazo de 48 horas para informar o juiz, tá certo? Os pedidos de medidas protetivas de urgência. 48 horas, lembre-se do prazo. Lembre-se do prazo. Se o delegado e a vítima forem solicitar medidas protetivas de urgência, tem um prazo do delegado de 48 horas para solicitá-las junto ao juiz. Quando o juiz recebe, ele também tem um prazo de 48 horas para decidir, tá certo? Quando o juiz recebe, ele também tem um prazo de 48 horas para decidir. Ou seja, o delegado tem um prazo de 48 horas e o juiz também tem um prazo de 48 horas. Lembre-se lá da questão, quando foi hipótese de afastamento imediato, quando há um risco atual de vida ou um risco iminente contra a integridade física ou psicológica, existe a possibilidade de imediatamente, tá certo, o sujeito ser afastado do lar. Mas o erro da letra C é o prazo de 72, não é 72, é 48 horas. D. Encaminhar a ofendida para ser inquirida a respeito do fato, em virtude de a inquirição ser obrigatoriamente intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Senhores, essa questão da inquirição da vítima, ela deve ser preferencialmente intermediada por profissional especializado, tá certo? Muitas vezes um delegado com formação, inclusive em assistência social, mas não é obrigatoriamente, como diz aí a letra D, ok? Portanto, questão número 5, letra A, artigo 11, inciso 3 da Lei Maria da Penha. 6, diz aí, ó, os perfis genéticos dos bancos de dados não podem revelar. Ixi. Não é essa aqui não, peraí. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Questão número 6, né? 6. Olha lá. Sinal alternativa incorreta. A incorreta. A. Aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a lei dos juizados. Não se aplica a lei dos juizados. Senhores, a lei dos juizados realmente não se aplica, tá certo, aqui nos crimes de violência doméstica familiar. Não se aplica. Inclusive os institutos despenalizadores previstos lá na Lei Maria da Penha, na lei dos juizados especiais criminais, do GCRIM, a exemplo da suspensão condicional do processo, a exemplo da composição civil dos danos, não se aplica quando houver crimes relacionados aqui à Lei Maria da Penha, certo? Condutas relacionadas à Lei Maria da Penha, na verdade, até porque a Lei Maria da Penha, ela não prevê crimes, só tem na verdade um crime, que é o do descumprimento de medida protetiva de urgência, ok? Letra B, a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher no âmbito doméstico familiar é pública incondicionada. Totalmente correto, tá certo?
Muita atenção em relação à ação penal. Depois eu coloco aqui. Ação penal, certo? Nos crimes de violência doméstica familiar. Que houver violência, no caso, lesão corporal, a ação penal será pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação da vítima. Não precisa a vítima, a mulher, no caso, ir lá e denunciar. Basta o delegado tomar conhecimento, o Ministério Público, e já dar início à ação penal. Nesse caso, a ação penal é pública incondicionada. Mas em outros crimes que dependem de representação, a exemplo do crime de ameaça relacionado à mulher, a violência relacionada à ameaça, uma violência moral, aí necessita de representação. Nesse caso, a ação penal ela é condicionada à representação, ok? Não é incondicionada. Incondicionada nos crimes que envolvem lesão corporal. Aí sim. E a lesão corporal independente de qual seja a espécie. Ela pode ser leve, pode ser grave, pode ser dolosa, pode ser culposa, independentemente. Letra C. É vedada a aplicação no caso de violência doméstica familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras penas de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. Existe sim essa vedação, tá certo? Isso aqui também tudo é previsto lá na Lei dos Juizados Especiais Criminais, mas não pode ser aplicada quando houver crime relacionado à Lei Maria da Penha. Quando houver situações relacionadas à aplicação da Lei Maria da Penha, não pode aplicar a cesta básica, não pode substituir a pena por multa, por exemplo, tá certo? Não pode, porque o crime na Lei Maria da Penha a tolerância é zero. Mas as ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada, com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Né? É até o oferecimento da denúncia, né? A gente acabou de ver. Letra E. A ofendida é facultada a opção de propor ação de divórcio e de partilha de bens no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Senhores, é o seguinte, existe a previsão dos juizados especiais de violência doméstica e familiar. E lá, a mulher, ela pode entrar com ação de divórcio, ela pode entrar com ação de separação, de anulação de casamento, mas lembre-se, propor ação de divórcio, sim. De partilha de bens no juizado da violência doméstica e familiar, não. Partilha de bens, se houver partilha de bens, não vai, tá certo, a ação ficar lá no juizado de violência doméstica e familiar. Vai para a justiça comum, não vai nessa justiça aqui especializada, certo? Portanto, questão incorreta aí é a letra E. Não entra partilha de bens no juizado, não entra partilha de bens, ok? É o teu lá do artigo 14A. Portanto, o gabarito aqui é letra E, pessoal, letra E. A questão pede a incorreta. Próxima questão, número 7. Analisa a seguinte situação hipotética. Irene, sem justo motivo, durante a discussão familiar com seu esposo, na residência de ambos, foi vítima de violência física, moral e psicológica. Como consequência ao ocorrido, fez-se necessário o afastamento de Irene do seu local de trabalho. Nesse caso, em conformidade com os dispositivos da Lei Maria da Penha, o juiz assegurará a mulher, em situação de violência doméstica e familiar, para preservar a sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista por até, e aí, senhores, são 15 dias, 30, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Senhores, e aí? Pessoal, é o seguinte, muitas vezes a mulher que sofre violência doméstica e familiar, ela fica abalada emocionalmente, muitas vezes ela não pode nem, inclusive, ir trabalhar. Isso ocorreu recentemente, um caso, né? Passou até ontem no Fantástico, um caso em que uma servidora da CBF, ela tinha sido assediada e tinha tido algum tipo de violência sexual, inclusive até mesmo psicológica, por parte do presidente da CBF, tá certo? E aí nessa situação ela pensou, ela está afastada, ela ficou afastada desde do início, lá que surgiu aí, que ela fez a representação e tudo. Desde essa época ela ficou afastada lá das suas funções da CBF. Existe a possibilidade, no caso de empresa privada,
da pessoa ficar afastada e mantém o vínculo trabalhista. Não vai ser despedida, né, por conta que ela sofreu algum tipo de agressão e vai ser revitimizada nesse ponto. Ela mantém o vínculo trabalhista, tá certo? Quando necessário, e o afastamento será por até 6 meses. 6 meses, marca aí letra D, letra D. Após que a pessoa tem vínculo trabalhista, vamos supor, ela é empregada, né, nos termos lá da consolidação das leis trabalhistas, responde pela CLT, e aí nessa hipótese ela pode ficar afastada e durante um prazo de 6 meses, 6 meses. Gabarito aqui, letra D, essa previsão você encontra lá no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, ok? Próxima questão, número 8, Marina, com 70 anos de idade, e Marcos, com 81. São casados e residem com um de seus filhos, Luiz. Marcos é servidor público federal, aposentado, e Luiz, após passar um período de 4 anos de desempregado, foi admitido em uma empresa privada, com carteira de trabalho assinada há 5 meses. Tendo a situação hipotética acima como referência, julgue o item. Letra A. No caso da senhora Marina ser vítima de violência familiar, o delegado de polícia poderá, em relação ao agressor, determinar o acompanhamento psicossocial e o seu afastamento do domicílio. E aí, pessoal, essa hipótese aqui é competência do juiz. Essa questão de determinar o acompanhamento psicossocial e o afastamento do domicílio, nessa hipótese aqui, a priori é do juiz. B. No caso da senhora Marina ser vítima de violência familiar, o juiz poderá aplicar medidas protetivas à vítima e, em relação ao seu agressor, solicitar o acompanhamento psicossocial e seu afastamento do domicílio. E aí, pessoal, alguém arrisca? A letra B está correta. No caso de Marina ser vítima de violência familiar, o juiz pode aplicar as medidas protetivas à vítima, para a vítima, sim. E em relação ao seu agressor, o juiz ele pode solicitar o acompanhamento psicossocial e seu afastamento do domicílio, certo ou errado? A gente viu que existe esse tipo de medida protetiva, né, para o agressor e até tem um cunho pedagógico, né, um cunho de autocorreção, de disciplina, ao qual ele será obrigado a ter um acompanhamento psicossocial. E aí, existe essa possibilidade. A letra B está certo ou errado? E aí, pessoal, a letra B está certo ou errado? Letra B. Vamos lá, pessoal, você tem que tentar, você não pode ter medo de tentar. Vamos lá participar. Letra B, certo ou errado? Certo ou errado? Letra B. Letra B, certo ou errado? E aí, pessoal? Letra B, tá certo ou tá errado? Letra B, certo ou errado? Vamos lá. Pessoal, letra B está errado. O juiz não solicita, o juiz determina. O juiz determina, não é solicitação, é determinação. Letra C, no caso da senhora Marina ser vítima. Kellyson, acho que está correto. Rayane, é errado. Kellyson, o erro na letra B é porque dizia aqui, ó, solicitar. E o juiz, o que é que o juiz faz? O juiz determina. Beleza, Rayane aí? Rayane, show. Beleza? Só manter. E Kellyson, eu tenho certeza que você não erra da próxima vez. O juiz, ele não solicita. O juiz, ele determina. O capa preta, meu amigo, é quem tem o poder. O capa preta é que determina. Letra B, solicitar. Então, vamos lá, a questão aqui, letra C. No caso da senhora Marina ser vítima de violência familiar, o juiz poderá aplicar medidas protetivas à vítima e, em relação ao seu agressor, determinar o acompanhamento psicossocial e seu afastamento do domicílio. Questão correta, letra C, artigo 23 da Lei Maria da Penha, ok? Questão número 8, letra C. 9. A Lei Maria da Penha cria, entre outras atribuições, mecanismos para coibir a discriminação contra as mulheres, como também busca prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher. Assinada alternativa que identifica o tipo de violência entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Olha só, essas palavras-chave aqui para você determinar, você verificar a questão da violência, tá certo? Em relação à mulher. Pessoal, qual é aquela violência que tem a diminuição, que causa um dano emocional? Qual é aquela violência que causa a diminuição da autoestima? Qual é a violência que prejudica e perturba o pleno desenvolvimento ou visa degradar, controlar as ações, os comportamentos da vítima?
as crenças, decisões, por meio de ameaça, por meio de constrangimento, de humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz. Muitas vezes a mulher, ela pega lá o celular e aí o sujeito lá, o companheiro já, quem é que você tá falando? Cadê? Me dê aqui, toma aqui, me dê seu celular e toma lá, mediante força, mediante um constrangimento, mediante humilhação, o celular da vítima, né, para ver com quem ela estava falando, né, o seu e-mail, o seu notebook, todos os meios de redes sociais, por exemplo. Há uma vigilância constante em relação àquela mulher. Isso pode caracterizar que tipo de violência? Que tipo de violência? Juntamente com o insulto, com a chantagem, a violência de sua intimidade, a ridicularização, a exploração e limitação, inclusive, do direito de ir. O sujeito não deixa a mulher, por exemplo, sair com determinada roupa, com determinada saia, por exemplo. Isso caracteriza que tipo de violência? Pessoal, essa é a violência que está em alta, tá certo? Inclusive, foi um tipo penal que foi inserido agora recentemente em junho de 2021 pela Lei 14.188, que é a chamada violência doméstica. Violência doméstica, beleza? Desculpa, Divis, é a violência psicológica, beleza? Rayane aí, ó, tá 10, tá acertando tudo, beleza? É a violência psicológica que tá em alta, pessoal. E toda situação que causa essa diminuição da autoestima da mulher, que causa um dano emocional, ela caracteriza a violência psicológica. Muita atenção em relação a esse tipo de violência psicológica. A violência psicológica já caiu em vários concursos, salvo me engano, também caiu lá na guarda de Cascavel, né? Na guarda de Cascavel, salvo me engano, caiu também sobre essa violência psicológica. Então, muita atenção em relação a ela, porque houve inclusive uma alteração no Código Eleitoral em relação a um tipo de violência que é psicológica também, relacionada à mulher e à política. Nós temos aí o tipo penal também do artigo 147b do Código Penal, e a violência psicológica inclusive foi inserida naquela hipótese de afastamento imediato do agressor do lar, que está prevista lá no artigo 12c, ok? Então, violência psicológica caracteriza que tudo aquilo que consta aqui na questão de número 9, ok? Violência psicológica. Questão número 10, para você também massificar em relação a essa violência, de acordo com a Lei Maria da Penha, qualquer conduta que configure perturbação do pleno desenvolvimento ou que visa degradar ou controlar as ações da mulher, dentre outros fatores, é uma forma de violência. De violência o quê? Pessoal, novamente, psicológica. Só para você ver como cai bastante em concurso público essa questão da violência psicológica. Aqui foram 2 concursos, né? Mas já caíram em vários outros essa questão aqui da violência psicológica, ok? Então, perturbação do pleno desenvolvimento ou controle de ações é causa de violência psicológica. Questão número 10, letra C. Questão de número 10, letra C. Vou colocar aqui novamente, só para aqueles que não viram, porque tinha caído. Questão do sujeito ativo e sujeito passivo. Na Lei Maria da Penha, tá aparecendo aí o slide ou não? Para mim aqui parece que tá meio embaçado. Sujeito ativo pode ser o homem ou pode ser a mulher. Sujeito ativo é aquele que pratica. Tá aparecendo o slide? Vou tentar aqui colocar de novo. Sujeito ativo pode ser o homem ou pode ser a mulher, aquele que pratica. Agora o sujeito passivo, que é aquele que sofre as consequências, né, da legislação, da Lei Maria da Penha, somente a mulher. Aquela pessoa que se identifica, tá certo? Como do gênero feminino, beleza? Então muita atenção em relação a isso, porque também pode ser objeto de prova. Lembrando, o sujeito passivo também, independente da orientação sexual, pode ser também a questão dentro de uma relação homossexual, tá certo? Entre uma relação homossexual, se o sujeito passivo tem identidade feminina, pessoal, identidade feminina, para fins de responder sobre a questão da Lei Maria da Penha, o sujeito passivo ele tem que ter identidade feminina. Se não tem identidade feminina, não entra na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é justamente para isso,
para proteger a mulher que está em situação de vulnerabilidade. Mulher que está em situação de vulnerabilidade. Uma relação homossexual entre mulheres. A vítima ativa é a mulher, o sujeito ativo é a mulher, mas o sujeito passivo é outra mulher. Então pode ocorrer naturalmente esse tipo de situação. Ok? Então lembre-se aí, o sujeito passivo somente mulher. Sujeito passivo somente mulher. Não sei se dá. Deixa eu ver aqui esse outro slide. É só para a gente comentar. Olha aqui as hipóteses que cabem também aí a aplicação da Lei Maria da Penha. Filho contra a mãe. Cabe a Lei Maria da Penha? Cabe sim. Filha contra a mãe, né? Vamos supor aqui uma hipótese de violência física. Cabe Lei Maria da Penha? Cabe. Pai contra filha? Sim, também. Irmão contra irmã? Também cabe. Genro contra sogra? Também cabe. Nora contra a sogra? Também cabe. Companheiro da mãe, seja padrasto, contra a enteada? Também. Tia contra a sobrinha? Também. Um ex-namorado contra uma ex-namorada? Também. Lembre-se, a questão da coabitação, não se exige a coabitação. Filho contra pai idoso? Aí já não cabe, tá certo? Sujeito passivo vítima não pode ser do sexo masculino. Não pode ser do sexo masculino. Outra informação aqui que eu queria antes da gente terminar, te deixar, que é muito importante essa questão aqui de algumas súmulas, que tem alguns entendimentos que geralmente cai muito em concurso público, ok? Algumas súmulas importantes aí, alguns entendimentos importantes que você deve ter para esse tipo de prova. Súmula 600 do STJ diz aí, ó, para a configuração da violência doméstica familiar, previsto no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre o autor e a vítima. Não se exige que elas estejam juntas ali no mesmo local de convivência. Por exemplo, pode ser que um namorado com a namorada eles não convivem no mesmo local, né? Não durmam no mesmo local, né? Mas são namorados. Existe uma relação íntima de afeto. Então, nessa hipótese, também se encaixa a Lei Maria da Penha. Pode ser que os casais nem morem no mesmo local também. Acontece muito isso. A súmula 536 já diz outra situação em relação à suspensão condicional do processo e a transação penal também não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Aquela situação que eu disse lá dos juizados especiais criminais. Os institutos despenalizadores, a exemplo da suspensão condicional do processo e a transação penal, não se aplica na hipótese de Lei Maria da Penha. Outra situação em relação à súmula 542, onde tem a disposição: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Senhores, o que pode cair na sua prova conta lá assim, uma história de violência corporal, que houve lesão corporal, uma violência física que resultou lesão corporal contra a mulher, e dentre as opções coloca lá que a ação penal ela é pública, condicionada à representação. Está errado. Violência que resulta lesão corporal, seja ela leve, dolosa, grave ou culposa, até a ação penal ela é pública, incondicionada. Beleza, senhores? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Qual era, Rayane? Eu expliquei aqui, o sujeito passivo da Lei Maria da Penha é a mulher. Mulher tem que ter identidade feminina. O homem, por exemplo, jamais ele pode responder nos termos da Lei Maria da Penha, ok? Então, muita atenção em relação a esse dispositivo, senhores, e muita boa sorte, sucesso aí na vida dos senhores. E lembre-se aí desses dispositivos que a gente acabou de ver. Lembre-se também que se aplica independente da orientação sexual. Pode haver aplicação da Lei Maria da Penha desde que o sujeito passivo tenha identidade feminina. Por quê? Tem identidade feminina. Por quê? Porque as disposições da aplicação para a aplicação da Lei Maria da Penha protege-se o que? A mulher que está numa situação de vulnerabilidade, seja ela uma vulnerabilidade física, biológica, patrimonial ou qualquer que seja, ok? A mulher muitas vezes em situação ao homem, ou então a mulher em situação, muitas vezes em situação a outra mulher, a depender daquela relação, ela pode se encontrar numa situação de vulnerabilidade. Então, para ser sujeito passivo
desse crime, a pessoa tem que ter identidade feminina, mas protege. Pode ser que em uma relação homossexual, tá certo? Desde que a vítima tenha identidade feminina, tá certo? Se aplica a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha protege a mulher, ok? E nunca homem. Homem não pode ser enquadrado aí nos termos da Lei Maria da Penha, tá certo? Então, senhores, mais uma vez ficamos por aqui. Muito obrigado, tá certo? Muito obrigado aí pela participação dos senhores. Fiquem com Deus. Espero que tenha dado aí para pegar um pouco aí das explicações. Espero que você vá para essa prova, vá confiante, vá com fé, vá com força, para que você possa alcançar aí esse objetivo. Restam poucos dias e você deve se dedicar muito. Você deve se dedicar muito para fazer, se Deus quiser, uma boa prova aí, você alcançar o seu intento. Beleza, senhores? Meu nome é Professor PH. Qualquer coisa você pode me procurar no Instagram. O Instagram é @profph10. Beleza? Vai ter, acho que falta mais uma aula, né? Aposto que na próxima a gente pode abordar o Estatuto da Deficiência, que também é uma legislação muito importante aí para fins da prova da Polícia Militar aqui do estado do Ceará. Beleza? Valeu, Kesley. Valeu Mai. Valeu, Kesley. Deus tem mais aí que participaram. Fica aqui o meu abraço, fica aqui toda a minha consideração pelo concurseiro, porque eu sei que não é fácil, mas juntos nós iremos conseguir, ok? Qualquer dúvida pode mandar para mim aí no privado, que a gente tenta resolver. Beleza, senhores? Ficamos por aqui. Sucesso, tá certo? Valeu, Caveira, valeu, Emerson, valeu, Nilson. Então, sucesso aí para vocês, continuem firme e forte nessa batalha. Se Deus quiser, serão aí raça de fortes, povo de bravos, Polícia Militar do Estado do Ceará. Valeu, galera!